Bem-vindos ao Relíquias TV, o canal onde a nostalgia ganha vida e as memórias mais queridas da infância voltam a brilhar. Aqui, você vai reviver momentos mágicos, relembrar brinquedos, objetos e histórias que marcaram época e fizeram parte da sua vida. Então, já deixa o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma viagem nesse túnel do tempo. Agora, prepare-se para um mergulho nas melhores lembranças e reviva tudo com a gente. Hoje vamos falar sobre 10 materiais escolares que com certeza vocês já tiveram na infância. Vamos começar? Apresentamos o clássico estojo em forma de baú da primícia, um verdadeiro símbolo da infância de tantas gerações. Com seu design robusto e charmoso, ele era mais do que um simples acessório escolar. Era um companheiro fiel das primeiras aventuras escolares. Feito de material resistente, com suas alças e fechos que lembravam maletas de viagem, ele guardava mais do que lápis e canetas. Ali ficavam livros, brinquedos, cartas trocadas e às vezes até segredos de criança. Lançado nos anos 70 e 80, esse estojo baú era item obrigatório nas listas escolares e trazia um toque de sofisticação para os pequenos estudantes. As crianças se sentiam importantes carregando sua pequena maleta para a escola, como se estivessem a caminho de grandes aventuras. Hoje, essas relíquias podem ser encontradas em brechós e coleções nostálgicas, resgatando memórias de uma época em que a simplicidade tinha um charme incomparável. E você, lembra-se da sensação de abrir seu estojo e encontrar tudo organizado para mais um dia de aprendizado? Você se lembra do clássico lápis com tabuada, aquele companheiro inseparável de tantos alunos? Simples e funcional, ele ensinava matemática com a tabuada impressa no corpo, reforçando o aprendizado em cada traço. Lembrar dele é voltar no tempo, para os dias em que aprender matemática era um desafio. Quem nunca usou o lápis para tirar dúvidas ou enfeitar os cadernos? E quem não se lembra da professora proibindo seu uso nas provas? Ser pego significava enfrentar um olhar severo e, às vezes, a ida à diretoria. Era quase uma cola oficial dos estudantes. Lançado em tempos focados na educação, foi fabricado por diversas marcas e era item certo nas papelarias. Hoje, ainda pode ser achado em lojas especializadas ou feiras nostálgicas, trazendo sorrisos e lembranças. Mais que um material escolar, ele é um pedaço da infância, misturando aprendizado com um toque de diversão. E que tal esse clássico das memórias escolares? As icônicas lancheiras plásticas com garrafinha, que marcaram gerações. Quem nunca sentiu o orgulho de levar para a escola sua lancheira, cuidadosamente preparada por alguém especial? Disponíveis em cores suaves, como o azul e o rosa, essas lancheiras não eram apenas um item funcional, mas uma verdadeira declaração de estilo e carinho na infância. Com seu design simples e charmoso, decorado com desenhos de patinhos e flores em relevo, essas lancheiras da década de 80 e 90 eram sinônimo de praticidade e fofura. O pequeno copo embutido na garrafinha tornava cada gole de suco ou leite ainda mais especial, uma pausa cheia de conforto no intervalo das aulas. Produzidas por marcas nacionais como Amora ou similares, elas conquistaram espaço nas prateleiras e no coração de famílias por todo o Brasil. Feitas para durar, muitas delas sobreviveram ao tempo e ainda são encontradas em brechós, coleções ou até mesmo nos armários de quem guardou uma relíquia da infância. Se essa lancheira faz você sorrir e lembrar daquele sanduíche ou fruta preferida, compartilhe nos comentários. Relembra o estojo de lápis de cor Johann Faber, tesouro da nostalgia escolar das décadas de 70 e 90. A caixinha metálica, com cores vibrantes, transformava o papel. Os lápis, com traço macio e cheiro de madeira, uniam aprendizado e criatividade, tornando aulas de arte e rabiscos especiais. Fabricado pela icônica Johann Faber, simbolizava funcionalidade e incentivo à expressão artística. Hoje, é item desejado por colecionadores, embora raro. Se despertou memórias, compartilhe. Se lembra desse clássico que coloriu a infância de muitos? As lendárias canetinhas hidrográficas com o icônico design de flores. Quem não se lembra de abrir o estojo transparente e sentir aquele aroma inconfundível das canetas, um misto de nostalgia e criatividade? Esses pequenos tubos de cores vibrantes eram companheiros inseparáveis nas aulas de arte, nos trabalhos escolares e até nos momentos de diversão em casa. Com uma ponta macia e precisa, essas canetinhas eram perfeitas para criar desenhos cheios de vida, contornar formas e até personalizar capas de caderno. Produzidas em uma época onde simplicidade e funcionalidade eram um segredo, elas também vinham com uma dose de carinho em cada detalhe, como os padrões de florzinhas estampados nos corpos das canetas. Muito populares nos anos 80 e 90, essas canetinhas são hoje um ícone de nostalgia para quem viveu a era pré-digital. Atualmente, encontrá-las pode ser um verdadeiro desafio, mas cada peça que ainda sobrevive traz consigo uma história de criatividade e aprendizado.
E você se lembra de usar essas canetinhas na escola? Deixe nos comentários. Você se lembra do tempo em que aprender a escrever era quase uma cerimônia? Quando o tinteiro de madeira, com sua pena delicada, fazia parte do dia a dia nas escolas. Já parou para pensar em como era mergulhar a ponta da pena na tinta e desenhar as primeiras letras no papel? E aquelas carteiras escolares, com espaço reservado para o tinteiro, onde cada criança cuidava para não borrar o papel? Quantas vezes você teve que apagar e começar de novo, até que cada linha ficasse perfeita? Lembra do cuidado, da paciência e até da sensação de orgulho ao terminar uma frase com a caligrafia caprichada? Você ainda guarda memórias dessa época? Talvez o som da pena riscando o papel ou a visão da tinta secando enquanto as palavras surgiam. Hoje, o tinteiro é uma relíquia, mas não é incrível como ele ainda consegue trazer de volta tantas lembranças? Será que seus netos conseguiriam imaginar um mundo onde escrever era, acima de tudo, um ato de arte e dedicação? Apresento a clássica caneta de 10 ou 12 cores, um verdadeiro marco das mochilas escolares nos anos 1980 e 1990. Este material encantava crianças de todas as idades com seu design inovador e sua funcionalidade mágica. Em um único corpo, várias cores estavam disponíveis ao toque de um botão. Quem nunca ficou fascinado ao pressionar uma cor e vê-la surgir pronta para dar vida a desenhos, tarefas ou pequenos recados? Você se lembra de como era divertido escolher a cor certa para cada detalhe? Transformar anotações em uma explosão de tons, fazer títulos de cadernos supercoloridos ou simplesmente trocar as cores só para experimentar todas elas? Essa caneta era mais que um instrumento de escrita, era um passaporte para a criatividade e para deixar a escola mais leve e divertida. Criada para tornar o aprendizado mais interessante, ela foi um sucesso entre os materiais escolares por décadas. Hoje, ainda é possível encontrar modelos parecidos em algumas papelarias ou lojas vintage, mas o charme das versões antigas, com suas cores vivas e o som característico ao trocar os botões, é insubstituível. Essa caneta é um verdadeiro símbolo de um tempo em que a simplicidade era recheada de alegria. O estojo de madeira marcou a vida escolar nos anos 1960-70, guardando lápis, borrachas e memórias. Feito em madeira polida com compartimento deslizante, era como um pequeno baú de tesouros, com lápis coloridos e cheiro de madeira e grafite. Mais que um acessório, fazia parte das histórias da sala de aula. Durável, acumulava marcas de uso e carinho, diferente dos descartáveis atuais. Criado numa época sem o domínio do plástico, era quase artesanal. Ainda hoje é possível encontrar versões modernas ou antigas, resgatando o encanto desse objeto cheio de memórias. A clássica borracha mercúrio azul e vermelha, ícone escolar, prometia apagar erros de lápis e até caneta. Criada pela tradicional Mercur, marcou a infância de muitos. O lado vermelho apagava grafite, e o azul era tido como solução para a caneta, embora fosse para contornos finos de lápis em papéis grossos. Era comum a tentativa frustrada de apagar caneta com o lado azul, quase furando o papel. Hoje, a Mercur ainda existe, mas a clássica borracha companheira das primeiras letras e desenhos tem um lugar especial na memória de quem cresceu com ela. Você se lembra do clássico apontador de manivela, aquele símbolo das salas de aula antigas que trazia um charme todo especial ao simples ato de apontar lápis? Robustamente construído com metal e madeira, ele era fixado na mesa ou na parede, e sua manivela giratória era o detalhe que fazia toda criança se sentir responsável por criar a ponta perfeita para o lápis. Quem não se lembra da emoção de girar a manivela e ouvir o som mecânico enquanto as lâminas afiavam lentamente o grafite? Era quase um ritual, muitas vezes acompanhado da expectativa de ver o lápis voltar com a ponta impecável, ou, às vezes, partido, pedindo mais uma rodada de esforço. Esses apontadores surgiram no início do século XX como uma solução prática e durável, sendo fabricados por diferentes marcas em vários países. Hoje, são raros nas salas de aula modernas, tendo sido substituídos por opções mais simples e portáteis. Mas, para quem teve o prazer de usá-los, eles permanecem como uma doce lembrança de um tempo em que até as tarefas mais simples tinham um toque de magia e nostalgia. Chegamos ao fim de mais uma viagem nostálgica aqui no Relíquias TV. Esperamos que este vídeo tenha aquecido seu coração e te transportado para os melhores momentos da infância. Agora, queremos saber de você. Lembrou de mais alguma coisa que poderia ter sido adicionada ao vídeo? Diga nos comentários. Suas sugestões são super importantes e podem virar novos vídeos no futuro. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para continuar revivendo essas lembranças incríveis com a gente. Até a próxima, e obrigado por embarcar nessa viagem pelo túnel do tempo.